Vamos lá, meninos, como prometido, estou gravando para vocês o vídeo aqui, ok? Vou fazer esse vídeo aqui a fim de reforçar o que nós já vimos terça-feira e que hoje, infelizmente, devido à falta de internet, não conseguimos ver. Mas vou gravar aqui e, se Deus quiser, dará tudo certo, tá bom? Vamos lá, nós estamos falando de quê? De números racionais. Ainda, tá bom? Então, números racionais. Professor, quem são os números racionais? Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. A princípio, nesses racionais, eu vou trabalhar com vocês as operações de soma e subtração com frações, que é o que nós estamos vendo e veremos agora nos exemplos, e na aula de amanhã veremos com os números com os decimais finitos, ok? Soma e subtração desses números, certo? Então, olha só como é que fica. Eu vou fazer aqui para vocês direto os exemplos, tá bom? Vou mostrar para vocês algumas técnicas, alguns métodos, para que vocês façam isso com mais facilidade ao decorrer aí, tá legal? Então, olha só, vamos fazer aqui exemplos. Vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, duas frações, tá? Como eu disse, vou começar primeiro com as frações, tá? Poderia fazer primeiro com os decimais? Sim, vou deixar os decimais por último, porque é uma ideia mais nova para vocês. As frações vocês já viram o ano passado, então vou me aproveitar dessa situação. Vamos lá, então eu quero, por exemplo, somar a fração 5/3 com a fração 2/5. 5/3 e 2/5. Pode? Pode. Primeiro de tudo, o que eu vou observar? Eu vou observar se os meus denominadores são iguais. Por quê, professor? Porque se eles forem iguais, o que eu faço? Conservo os denominadores. Nesse caso aqui, como é mais, eu vou somar os numeradores. Mas é fácil notar que nesse caso, eles não são iguais, né? Óbvio. O denominador 3 é diferente do denominador 5. Ok. Vou perguntar assim, vou fazer uma perguntinha que eu sei que vocês sempre respondem, uma perguntinha retórica, apesar de não necessitar de resposta, eu sei que vocês conhecem, mas se esses denominadores fossem iguais, a nossa conta seria muito mais simples, não é verdade? Então vamos pensar, existe um jeito matemático de fazer com que esses denominadores se tornem iguais. Na verdade, assim, dizer que eles são iguais é simplesmente uma forma de se dizer. Eu vou procurar frações equivalentes a eles, no caso, denominadores diferentes, de tal forma que essas equivalências tenham o mesmo denominador. Isso significa que eu vou transformar esses denominadores no mesmo valor. Traduzindo, eu vou transformar esses caras, esses denominadores 3 e 5, no mesmo denominador. E aí vocês conhecem um método matemático chamado mínimo múltiplo comum que faz com que isso aconteça. Eu descubro o primeiro múltiplo que pertence tanto ao 3 quanto ao 5. Lembra, gente? Múltiplo, resultado da multiplicação. Então, mínimo múltiplo comum é o menor resultado da multiplicação comum. O que significa comum? Que pertence aos 2. Então, vamos começar essa fatoração aqui, ó. Divido por 2. Algum dos dois divide por 2? Não. Depois do 2, eu tenho 3. 3 dividido por 3, 1. Tudo bem, ó? 3 dividido por 3, 1. Esse 5 não divide por 3. E aí eu quero contar para vocês uma coisa que eu notei hoje na salinha do 7º B. Quando eu não divido, eles não sabiam que a gente deveria fazer, eles se esqueceram, mas eu vou contar para vocês, ó. Eu tenho duas opções com esses valores. Ou eu divido, ou eu não divido na fatoração. Quando eu divido, ok, você vai descendo os resultados. Agora, quando você não divide, nós só descemos o número. Se eu não mexo, eu desço. Esse 5 aqui não divide por 3. Depois do 3 vem o 4. 5 divide por 4? Não. 5 aqui ele só vai dividir por quanto? Por 5, que é ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Lembra? Cheguei no 1 e 1, nós terminamos a fatoração, concluímos. Professor, quem que vai ser o mínimo múltiplo comum agora então? Não entendi. Fiz a continha, fatorei. E agora? Ó, esses números que nós encontramos de lado aqui, ó, são chamados de fatores. Para encontrar o MMC, mínimo múltiplo comum, nós vamos simplesmente multiplicar esses fatores aqui, ó. 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. Então, olha só, perceba.
A equivalência que nós estamos procurando entre os denominadores 3 e 5, ou seja, o número que iguala o denominador 3 ao denominador 5 é quem? É o denominador 15. Então, o que eu vou fazer? Ó, esse primeiro representa a primeira parcela e esse segundo representa a segunda. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. É 15 que é o valor, né? Então, você coloca 15 para a primeira, 15 para a segunda, certo? Agora, o que você vai fazer? Agora você vai ficar muito atento porque vai rolar uma regra prática aqui. Eu vou te contar a lógica dela e aí eu vou te mostrar ela de fato. Perceba, ó. Os denominadores 3 e 5, eles tiveram que sofrer uma mudança para se transformar no mesmo número, que é 15 e 15. Beleza, ó. Por exemplo, o 3 se tornou 15 e o 5 também se tornou 15. O que você vai fazer? Você vai imaginar o seguinte: essa conta, essas frações são como se fossem balanças equilibradas, ok? Equilibradinho, ó, tá tudo nivelado. 5/3 é uma fração bonitinha. Se eu mexo no denominador, eu vou ter que mexer no numerador também, ó. Mexo no numerador, mexo no denominador, vou ter que mexer no numerador também. Como assim? Do 3, para que o 3 se tornasse 15, eu multipliquei esse 3 por 5. Então, ó, o 3 foi lá em cima, virou 15. Só que para que o denominador consiga acompanhar, eu vou ter que multiplicar esse numerador pelo mesmo valor. Ou seja, ó, 3 vezes quanto é 15? É 5. Então, 3 vezes 5, 15. Multiplica esse numerador por 5 também. Você vai encontrar o mesmo valor aqui. É a equivalência. Eu multiplico os dois pelo mesmo número, de tal forma que o 3 vire 15, multiplico por 5, pego o mesmo 5, multiplico pelo 5, ok? No segundo caso, 5 vezes quanto é igual a 15? É 3. Lembra, 2/5 é uma fração equilibrada, uma balança correta. Se eu multiplico o denominador por 5, desequilibra. Por 3, perdão, ele desequilibra. O que eu vou ter que fazer para que ele de novo se torne equilibrado? Multiplicar o numerador pelo mesmo número, que também é 3. Ou, como eu tinha explicado na sala, ó, é aquela coisinha que eu faço, ó. Divide pelo que está embaixo. Na prática é isso, tá? Na teoria é aquilo que eu disse. Eu encontro o número que faz o 3 virar o novo denominador, multiplico esse número pelo numerador para que a fração volte a ter equilíbrio. Mas na prática é mais ou menos assim, ó. Divide pelo que está embaixo. 15 dividido por 3 é 5. Então divido embaixo e multiplica em cima. Então, ó, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 5, 25. Da mesma forma que, vou fazer a mesma coisa com o segundo, ó. Segundo com segundo. Faço o que mesmo, professor? Ó, divido embaixo, multiplica em cima. Gente, na prática a regra é essa, só que na teoria é aquilo que eu falei. O denominador sofre uma transformação. Eu descubro qual o número que faz o denominador antigo se tornar o novo e multiplico esse número que eu descobri pelo numerador, para que a fração volte a ter equilíbrio, ok? Mas, na prática é assim, ó. Divide pelo que está embaixo, multiplica pelo que está em cima. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Então, perceba, ó. Agora sim, as frações, ó, tomaram o quê? Um novo rumo. De tal forma que, deixa eu cobrir o que nós tínhamos. O que nós temos agora, ó, são frações do jeito que a gente gosta, ó, frações que gostamos. Ou seja, com o mesmo denominador. Então, nesse caso aqui, ó, como elas têm o mesmo denominador, eu conservo. Olha que maravilha. E os numeradores eu somo. 25 mais 6, 31. 31 quinzeavos. Olha que incrível. Mas a ideia, pessoal, que eu estou contando para vocês é essa.
A prática, sim, essa regrinha prática ela é muito útil, mas se for pensar ela de uma maneira teórica, é o que eu contei. Descubra o valor que faz o denominador antigo se tornar o novo denominador e multiplique esse valor pelo numerador, para que a fração acompanhe, para que ela volte a ser equilibrada. Bom, vou fazer mais um aqui e talvez faça mais um de saideira. Vamos lá, vamos pegar uma fraçãozinha agora mais robusta. Ó, 7/4 menos 3/8. Professor, para subtração também dá? Dá, tranquilo, inclusive. Bom, primeiro, é fácil notar que os denominadores não são iguais, porque o número 4 e o número 8 não são iguais. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar um número que torne esses denominadores iguais. Ou, assim, irei buscar frações equivalentes, frações completas, cujo denominador é o mesmo. Ou seja, eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum. De quem? Do 7 e do 3? Não. Outra coisa que a galera está confundindo, eu não quero igualar aqui numerador, eu quero igualar denominador. Portanto, o mínimo múltiplo comum são de quem? Dos denominadores. Então, eu vou tirar aqui o MMC do 4 e do 8. Então, eu vou tirar aqui o MMC do 4 e do 8. Aqui vai ser tranquilo, né? Todo mundo vai dividir por 2 até o fim, vai dar certo, ó. Então, beleza, eu vou começar dividindo por 2, ok? 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 2, 4. Ainda divide por 2, né? Porque ainda tem dois números pares. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Ainda divide por 2? Sim, ainda divide por 2. Então, ó, 2 dividido por 2, 1. Esse 1 vai dividir por 2? Não, lembra a regra. Ou eu divido ou eu desço. Dividir, põe o resultado. Não dividir, faço o quê? Desço. Então, desce esse 1. Terminou? Terminou. Quem que é o MMC? A multiplicação desses fatores aqui. Então, você vai multiplicar esses fatores aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então, vem comigo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 é o meu fator, é o meu MMC. Tudo bem? Então, olha só. Olha o que eu descobri aqui. Eu descobri o seguinte. O número que iguala o denominador 4 ao denominador 8 é quem? O próprio 8. Então, o que eu vou fazer? Essa primeira representa a primeira fração e essa segunda representa a segunda. Como o meu objetivo é igualar os dois, então eu vou colocar os dois com o mesmo denominador, que vai ser o MMC que eu encontrei. Então vai ser 8. Então vai ser 8 para você, 8 para você. Certo? Vamos lá. A questão de equivalência, ela funciona da seguinte forma. Vou primeiro explicar de novo o que é, para depois fazer a regrinha de divide e multiplica, tá? É o seguinte, aqui eu terei de ter uma fração equivalente a essa. O que é uma fração equivalente? É uma fração que tem o mesmo valor numérico. Se eu dividir um pelo outro, vai ter o mesmo resultado. Entretanto, basta você imaginar o seguinte, ó. 4 vezes quanto é igual a 8? É 2. O que eu faço com esse 2? Para eu ter uma fração equivalente, lembra, ó, eu multiplico por 2. O denominador fica desalinhado com o numerador. O que eu tenho que fazer para tornar alinhar? Multiplicar o numerador pelo mesmo número. Então, ó, 4 vezes 2 é 8. O que eu faço? Pego esse 2 e multiplico pelo numerador, que é 7. Vou ter uma fração, de novo, equilibradinha, bonitinha. Do 8 para o 8, não mudou nada. É só multiplicar aí por 1. O que eu faço? Pego esse 1, multiplica por 3. Não vai mudar. Beleza? Na prática, é isso daqui, ó. Você já viu essa regra na prática. Na prática é aquele divide embaixo e multiplica em cima. É aquela boa velha que vocês aprenderam. Como assim, ó? 8 dividido por 4 é 2. Lembra aquele 2 que dá, né? Que vezes 4 que dá 8? É aquele mesmo 2. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 7, 14. Tudo bem? Ó, 8 dividido por 4, 2. Lembra? Divide embaixo e multiplica em cima. 8 dividido por 4, 2.
2 vezes 7, 14. Tá bom, professor, e agora? E o outro? Faz a mesma coisa. Divide embaixo e multiplica em cima. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Divide embaixo, multiplica em cima. De tal forma que, ó, 8 dividido por 8, 1, né? 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 3 é 3. E aí, olha o que a gente queria. Nós não queríamos desde o começo que os denominadores fossem iguais? Agora eles são iguais, olha que maravilha. O que eu vou fazer, ó? São iguais, eu conservo. Nesse caso, é subtração. Agora vocês entendem por que eu coloquei adição barra subtração? Porque a regra funciona para os dois e funciona bem. Então, ó, como é subtração, eu subtraio. 14 menos 3, 11. 11 oitavos é o meu resultado. Certo, meus coleguinhas? Vou fazer mais uma saideira, tá? Que aí o vídeo dá 20 minutinhos, nosso tempo da aula que nós não tivemos, tá bom? Vou fazer mais uma aqui, beleza? E aí, qualquer dúvida vocês mandem para mim depois, tudo bem? Então, vamos lá, fazer mais uma aqui. Pegar uma mais puxada. Vou pôr aqui, ó. 9 quintos mais 1, 2, 3, 7... 7, se eu pôr 3 vai ficar sem graça. 7 meios. 7 meios é bom. Tudo bem? Então, ó, denominador 5, denominador 2. Claramente eles não são iguais. O que eu vou ter que fazer? Igualar os dois de alguma forma. Que forma? Vocês já sabem, né? Mínimo múltiplo comum. No caso, 5 e 2. Ok? Ó. Aqui divide por 2. Lembra, se divide, põe o resultado embaixo. Se não divide, desce. 2 dividido por 2, 1. Esse 5 não divide por 2, então desce. Esse 5 só divide por 5, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 não divide, desce. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 2 vezes 5, 10. Guarda esse valor, ele é o que iguala os dois, tá? Então, olha só, como eu quero escrever uma fração, ou no caso, duas frações que tenham o mesmo denominador e que sejam equivalentes a 9 quintos e 7 meios, o que eu vou ter que fazer, ó? Para a primeira, mais para a segunda, com denominador quanto, pessoal? 10. Então, ó, vai ser 10. Lembra da regra, ó. Agora eu vou só com a regra, tá? Não vou usar a ideia mais, não. A ideia depois a gente debate, ó. Divide embaixo e multiplica em cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 9, 18. Vou fazer a segunda. Ó. 10 dividido por 2, 5. Primeiro eu divido. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 7, 35. E aí, olha o que a gente queria, ó. Temos frações que se equivalem, ó, são equivalentes. Depois eu explico o que é isso, com mais calma. E o que aconteceu aqui agora? O que houve que nos beneficiou? Essas frações têm o quê? O mesmo denominador. Olha que maravilha. Denominador 10 eu conservo. E agora? 18 mais 35. 8 mais 5, 13. Vai 1. 3 mais 1, 4 mais 1, 5. 53 décimos. Penso que não dê para simplificar. Então, paramos aqui. Tudo bem? Então, meninos, eu vou ficando por aqui. Assistam o vídeo até o fim, tá bom? Em caso de dúvidas, de novo, me contacte que eu faço vídeos, explicações e tudo mais, ok? Caso eu não responda, meus amigos, é porque eu estou em aula. Normalmente é assim, tá bom? Então, peço paciência para vocês. Desculpem os transtornos de internet. Tomara que tudo melhore. Vocês fiquem com Deus e se cuidem, tá bom, meninos? Tchau, tchau.